Tá, esse vídeo é para você, pai e mãe, que tem dúvidas se seu filho está usando ou não esteroides anabolizantes. Eu vou contar algumas histórias reais de pessoas que vieram me procurar, pais que vieram me procurar, em todo esse meu caminho como treinador, como coach, como atleta, do que acontece daqueles meninos, das meninas que vão por esse caminho. Eu quero abordar aqui algumas coisas que já aconteceu na minha carreira, já aconteceu na minha profissão, até mesmo comigo, que acabei usando esteroide anabolizante para competição, para recreação, para ficar com o corpo mais sarado, maior, com mais volume, enfim, que veio na minha vida em relação a alguns desafios que eu tinha na minha mente, na minha vida, algumas coisas que, até mesmo bullying, né, que na minha época a gente sofria e nem sabia o que era isso, e acabei me enveredando por esse caminho, que na minha época era muito simples, era muito fácil você conseguir esteroides anabolizantes, até mesmo em farmácia. Hoje já é um pouco mais difícil, mas você tem internet, que o seu filho ou a sua filha pode estar aí seguindo, pode estar seguindo blogueiros, seguindo pessoas no Instagram que fazem isso, fazem uso, né, a esteroides anabolizantes, e até mesmo eles fazem apologia ao uso. Eu gostaria de abordar aqui esse problema que está tendo hoje nesse mundo fitness, nas academias, porque eu tenho academia, eu sou pai, e vejo não só, como eu falei num outro vídeo, médicos que se dizem os deuses, né, como a gente falou do doutor Bumbum, mas o doutor esteroide, o doutor músculo, enfim, a gente tem pessoas que falam que são endocrinologistas e na realidade não são apenas médicos curiosos. Então eu vou contar algumas histórias aqui, até mesmo de pais e mães que vieram falar comigo que descobriram que o filho estava usando esteroide, que descobriram até dentro do armário dele que estava usando. E o que você pode estar fazendo? Como que você consegue detectar alguns sintomas se seu filho está tomando ou não esteroide? Primeiro, a agressividade do seu filho, a agressividade da sua filha. Você sabe que um menino, uma menina, principalmente o menino na sua adolescência, ele está com uma produção de testosterona muito alta. E já naturalmente ele tem uma agressividade natural. Mas com o esteroide isso vai potencializar. Ele se acha o dono da verdade, ele se acha o cara dentro do meio que ele convive e acaba também agredindo a mãe, agredindo o pai, agredindo a avó que não fez direito à dieta dele que ele está fazendo. Enfim, isso aconteceu comigo. Eu não agredi ninguém, mas na minha época eu tinha acesso a informações lá de fora. Eu fui trabalhar nos Estados Unidos, trabalhei numa academia nos Estados Unidos e vi coisas assim que hoje a gente consegue ter informações mais rápidas. Então, por exemplo, na minha época, atletas de bodybuilders, atletas fisiculturistas chegaram na frente de uma rede de televisão com todos os esteroides que ele tomava e contou a história dele, que ele foi preso, que ele agrediu a esposa, agrediu os filhos, e aquilo estava destruindo a vida dele, justamente tomando esteroide pela agressividade, pelo aquilo que estava transformando a vida dele, mentalmente, não só físico, porque o físico você vê que a pessoa está ficando maior, está ficando gigante, né, que todos eles querem ficar, mas o maior problema era mental. Existe um vício, né, uma dependência mais psíquica do que física em relação a isso. Então essa distorção que vai causando também na pessoa a distorção da própria imagem, que ele quer ficar cada vez maior, isso tem muito a ver com a parte psíquica dele, que lá atrás pode ter tido alguma razão quando ele era menor, se ele era muito franzino, se ele era muito magrinho, se ele recebeu bullying ou não. Então esse atleta, na época, ele chegou na frente das câmeras e falou: isso daqui está me matando e está matando a minha família. Eu quase matei a minha esposa, quase matei os meus filhos. O problema é que quando a pessoa entra dentro desse mundo do fisiculturismo, do fitness, tomando esteroide, querendo ser uma pessoa que ele vê ou ele segue e ele acha que isso vai trazer benefício para ela, ele entra num mundo obscuro. Na realidade, existe o lado negro, como a gente já falou no outro vídeo, que ele só vai dar conta quando esse buraco já estiver muito grande e ele não consegue sair.
Uma das coisas é o que? A gente via há muito tempo atrás e ainda continua vendo. Eu vou fazer o bulking, eu quero fazer, na época era off-season que a gente chamava. Na época que a gente chama que a pessoa, né, o atleta, ele quer aumentar o volume muscular, a gente chamava de off-season, hoje é de bulking, enfim. Então ele começa a tomar o esteroide, ele quer aumentar o volume muscular e ele precisa comer. Ele precisa, dentro da cabeça dele, dentro da rede que ele está inserido em relação ao Instagram, em relação às academias, não, você precisa aumentar o volume, aumentar o peso, etc, etc. Ele não tem fome, às vezes a pessoa não tem apetite. Então, geralmente, o que ele faz? Ele acaba indo até para um lado mais sinistro ainda, que é o lado das drogas mesmo. Então, começa a fumar maconha para dar apetite. Aí ele come que nem um louco para aumentar o volume, para aumentar o peso. Aí depois ele quer rasgar, vai chegando o verão, ele quer ficar mais definido. No caso do atleta, ele precisa estar mais definido para uma competição. Ele vai para o outro lado, mais negro ainda, que é o quê? Muitos atletas, eu conhecia, eu estava dentro desse meio, começava a cheirar cocaína para perder o apetite, para conseguir fazer tudo aquilo que ele deveria fazer em relação a treinamento, a dieta e tudo mais. Então ele perdia o apetite e dava também ânimo, dava motivação para ele treinar, porque ele está debilitado. Então o cara toma esteroide, ele fuma maconha, ele usa cocaína e já vieram atletas, e veio até uma atleta falar comigo que eu não sabia, já não tinha conhecimento, eu tinha conhecimento do tipo de anabolizante que o pessoal estava usando, que esse anabolizante, que é um complexo vitamínico que é dado para cavalo, ele tem um componente que é primo da metanfetamina. E ela veio para mim, eu não sabia, falando que ela tinha que treinar a perna, mas ela tinha que tomar esse anabolizante, não vou falar o nome, esse tipo de vitamina, complexo vitamínico que é dado para cavalo de corrida, porque ela estava viciada, que tinha que tomar antes de fazer o treino de perna, senão ela não conseguia. E ela aplicava na perna isso. Só que realmente ela falou que ela estava viciada, ela nem sabia, porque esse componente é primo da metanfetamina. Então ela já estava viciada por causa desse componente também. Para treinar ela tinha que estar tomando esse tipo de anabolizante, a gente pode falar, que é um complexo vitamínico, que ela aplicava na perna. Então assim, como que você consegue ver se seu filho está tomando, quais são os sinais? Primeiro, agressividade. Segundo, um volume muscular em 2 meses. Amigo meu dentro daqui da academia, que tem um filho de 17 anos, me mostrou a foto, e o pai não quer ver isso, falou, você acha que meu filho está tomando anabolizante? Fazia 4, 5 meses que ele estava na academia, você via a foto dele antes e depois, fala, está tomando. Você vê pelo volume muscular, pela retenção que ele está, suando, pele oleosa, espinha, enfim, cabelo caindo. O menino, lógico, nessa idade, ele percebe até mesmo tomando banho que está caindo o cabelo dele, mas a gente não percebe porque é uma idade, o pai não vai perceber muito, porque é uma idade que tem bastante cabelo, não está ainda com uma acentuada queda, só vai ver depois. Então, assim, tome cuidado, fique de olho aonde o seu filho está treinando, que academia que ele está treinando, quem são os professores, os profissionais que atuam nessa academia, qual a rede social, dentro da rede social dele, quem que ele está seguindo, quem são os mentores deles. Então, o que eu falo, eu montei uma academia há um tempo atrás, que quando eu comecei a fazer preparação para atletas naturais, isso em 2006, que eu fui para o Muscle Mania junto com a minha esposa, e é muito engraçado que todos os meus amigos daquela época falavam assim, não é possível, sua esposa toma, você toma, vocês estão indo para um campeonato natural, não existe campeonato natural. Existe. O campeonato natural começa dentro de você, dentro da sua cabeça. Lógico que você vai ver dentro desses campeonatos naturais pessoas que estão burlando o campeonato, estão burlando o antidoping, mas o mais importante que eu aprendi é você colocar dentro de você que você consegue. Vocês podem ver as fotos aí dos meus atletas, dos atletas que eu trabalho até hoje. Todos eles trabalham, que a gente trabalha, antes de tudo, a parte mental, daquilo que ele quer ser daqui por diante. E foi isso que eu fiz quando eu fui para o Muscle Mania em 2006, que a Bianca, minha esposa, começou a competir e eu conheci esse universo.
Justamente como eu já falei, que eu via amigos meus morrendo, amigos meus tendo problemas sérios de saúde, que tem até hoje sequelas, e que ainda vou chamá-los para estar numa entrevista aqui com a gente, para vocês conhecerem. Mas assim, foi um aprendizado de como usar suplemento certo, alimentação certa, o treinamento correto, na dose certa, para que tenha o melhor resultado de você tirar de você mesmo aquilo que você quer, chegando no objetivo que você quer. É lógico, não daquele tamanho gigantesco que hoje também a gente já tem campeonatos que já dividiram hoje todo esse mercado de campeonato que a gente atua, já dividiu as categorias e você consegue estar entrando dentro do biotipo que você tem condições e dentro da preparação que você vai fazer. Então, pai, mãe, fique de olho na academia, fique de olho nos professores, nos mentores que estão acompanhando o seu filho. Preste atenção no seu filho dentro de casa, dê uma olhada no armário dele, nas coisas dele. Às vezes também nas academias, eles tomam dentro das academias. Então, assim, a gente consegue ter o controle de tudo? Não consegue. Mas o mínimo você tem que ficar muito de olho e veja academias que são sérias. Algumas mães já vieram falar comigo, mães desesperadas que pegaram o irmão ou o filho com ampolas dentro do armário, o que eu poderia estar falando com eles, conversando com eles. Com todos eles que eu conversei, que vieram até a minha academia e eu conversei, foi uma recepção muito legal, porque eu me aproximo deles, eu atuo nisso há muitos anos, e tenho um perfil que, graças a Deus, não revela a minha idade toda. Mas eu consigo estar tendo uma proximidade maior com o adolescente, até mesmo o vocabulário, até mesmo o jeito de falar com eles, eu consigo estar me aproximando e mudando a mentalidade deles. Então, assim, preste atenção. Você que também está me escutando, filho ou irmão de alguém, eu não faço apologia ao uso, eu já usei, não condeno quem usa. Os profissionais usam, é um outro estilo de vida. Se você quer um estilo de vida saudável, você quer um corpo bacana, um corpo que vai te trazer bem-estar e não vai te trazer prejuízo lá na frente, procure um profissional sério, um profissional que tenha conhecimento hoje de como fazer, de como usar suplementos suplementos naturais, lógico, que vão te dar um melhor condicionamento, um melhor resultado dentro daquilo que você quer para o seu corpo e para a sua vida. Entra lá no Instagram, dê uma olhada no trabalho que a gente faz, tanto do Marcelo Bueno Coach, que é o Bueno Marcelo, e também do Fast Body Design, para você ver o programa de treinamento que a gente faz, não apenas com os nossos clientes, mas também com os atletas que a gente está trabalhando para mostrar para todo mundo, para todos esses campeonatos que todo mundo toma, que é possível você entrar no campeonato sem tomar. Que o objetivo maior na cabeça desses meus atletas, dos meus clientes, é ser sadio, é ter um corpo bacana, um corpo natural, mas saudável. Coloque aí um comentário do que você achou desse vídeo e também das dúvidas que vocês estão tendo dentro dessa área, tá bom? Abraço, tchau, tchau.